Bom, continuando o nosso estudo aqui, né, a gente vai ver sobre o arrange. O arrange, basicamente, ele classifica as observações em um conjunto de dados, né, em ordem crescente ou decrescente, com base em alguma das nossas variáveis, né, de algum dataset que a gente está na mão aqui dentro do R, né. E isso é muito útil porque a gente pode saber sobre valores extremos, tanto de forma crescente quanto de forma decrescente, né, do maior para o maior, para o menor ou do menor para o maior, tá bom? E assim como no filtro, você usa o verbo arrange, né, depois do operador pipe, né? Qual é o operador pipe? É esse aqui, ó, que a gente já estudou anteriormente, né? Então, vamos supor, né, aqui dentro do nosso comando R, a gente vai utilizar o gapminder, a nossa camada pipe, né, arrange gdp per cap, né? Opa, gdp per cap, é assim? Deixa eu ver aqui. Tá certo. E aí, a gente fazendo essa execução aqui, né, run, deixa eu ver aqui. Pronto, eu recarreguei, tá? Dei um library aqui, eu não tinha feito isso anteriormente, façam aí. E aí, enfim, né, depois disso, a gente vê que o arrange ele ordenou de forma crescente, né, a nossa variável GDP per capita, né, PIB per capita, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente pode utilizar, né, para fazer essa classificação, tá bom? E aí, vamos supor que a gente queira saber, né? Outra coisa, a gente já sabe, né? Agora com essa ordenação que o menor PIB per capita é o da República Democrática do Congo, né? Mas agora vamos querer saber, por exemplo, né? Na classificação de ordem decrescente, a gente consegue saber qual o maior PIB do mundo, né? Sei lá, no ano ali de 1957, por exemplo, sei lá. Então a gente usaria aqui o Gapminder. Deixa eu pegar essa estrutura aqui, colocar aqui para baixo, arrange de forma descendente, né? E aí a gente teria aqui que o maior PIB per capita, né, é de fato do Kuwait, na Ásia. Ó, então a gente tem o maior PIB per capita sendo o do Kuwait. No ano, claro, de 1957, né? Então a gente pode combinar também, de forma sucinta, né, dois comandos, o filter e o arrange, para encontrar os países com PIB per capita em apenas um ano, por exemplo. Então, a gente pode fazer assim também, ó. Deixa eu remover esse resultado aqui, dar mais espaços aqui, ok? Trazer o meu resultado para cá. Arranje com duas condições, né? Aqui decrescente e aqui de forma crescente, né? Aqui eu posso utilizar, por exemplo, vamos supor que nós queremos saber o ano de 2007, né? O país com maior PIB. Eu vou dar um Enter, vou dar um filter aqui e apenas adicionar o nosso year, né? Igual a 2007. E aí, entre uma camada e outra, a gente tem que adicionar o nosso comando pipe, né? Então, a camada 1, filter, e a camada 2 aqui, o arrange, né? Com o desk. Então, Ctrl Enter. A gente tem que, no ano de 2007, a gente tem aqui a Europa, né? Ó, Norway, como tendo o maior PIB per capita, tá bom? Justamente, né, aqui com Kuwait, Singapura, United States, né? Norway é a Noruega, né? Enfim, tá localizado na Europa, Kuwait na Ásia, Singapura na Ásia, Estados Unidos nas Américas, né? Então a gente vê que nós já temos, por exemplo, um ranking, né? Com base no PIB per capita. Outro comando bastante interessante para a gente utilizar vai ser o mutate, né? Mutate. Ele basicamente adiciona novas colunas e altera o cálculo de colunas existentes, tá bom? Então, basicamente é para isso que serve o mutate, né? Quando a gente deseja alterar uma das variáveis do nosso conjunto de dados com base em outras ou adicionar uma nova variável. Então, a gente vai utilizar esse comando. Por exemplo, a gente vai alterar uma variável existente
a gente vai utilizar também, posteriormente, filter e arrange, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, gapminder, mesmo esquema, tá? A nossa camada pipe, mutate. Por exemplo, a gente tem população, né? É, e aí a gente pode dividir a população por 1 milhão, para ficar um número mais visível. Então, dividida por 0,00000. Isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Deixa eu ver aqui. Não sei se falta. Coloquei mais um zero aqui, né? Isso mesmo, pronto. E aí, eu executando isso, a gente tem aqui agora o pop, ó, dividido, né? Com um número mais visível. Mas se você vir aqui e colocar gapminder, você vai ver que, ó, o nosso dataset original, né? Ele ainda continua aqui, ó, com o número original, né? Ele só está sendo alterado nesse nível de cálculo que a gente está fazendo, ok? Se eu quiser salvar isso aqui, eu posso atribuir alguma variável global e tudo mais, mas o dataset original, ele não é alterável, ó. Eu coloquei ele aqui no console, ele mantém a sua originalidade, né? Então é interessante a gente lembrar disso, tá bom? Então, atualmente, a gente tem o PIB, né, per capita, que é o Produto Interno Bruto do país, dividido pela população atual. Mas e se a gente quiser saber o PIB total mesmo, né? A gente precisa, então, multiplicar pela a população, né, pelo PIB per capita para a gente encontrar. É meio que um cálculo inverso. Então, para isso, eu vou utilizar aqui a mesma coisa, mutate. Agora, a gente tem o GDP per cap, né? Eu vou colocar só GDP e vou utilizar GDP vezes, né, no caso aqui, ah, opa, per cap, dividido pela população, né? Pop. Então, com isso, com esse cálculozinho aqui, a gente tem então que o cálculo certo do GDP. Repara o seguinte, anteriormente a gente só tinha 6 colunas, né? O mutate então adiciona uma nova coluna, né? A gente tem pop, GDP e o cálculo das duas, né? A multiplicação como uma nova coluna. E agora ele cita, ó, 7 colunas, né? Então, a gente pode ver que agora com esse número maior, vamos supor que a gente quer saber agora os países com o maior PIB total no ano de 2007, né? A gente faria então as 3 etapas. Como é que ficaria isso? Um exemplo, né? Eu utilizaria o gapminder, mutate, GDP per cap vezes população. Eu adicionaria mais uma camada pipe para a gente utilizar o filter para trazer o ano. Mais uma camada pipe para trazer o arrange, para a gente reordenar, né? De ordem decrescente, para a gente saber do maior para o menor. E GDP, né? Repara que ele vem posteriormente porque a gente já criou aqui, né? Então, se eu colocasse ele lá em cima, provavelmente ele daria erro, né? Ah, e com isso, né? A gente tem aqui, ó, que os Estados Unidos, no ano de 2007, teve o maior PIB total, né? Então, aqui, maior PIB total no ano de 2007, né? Seria isso. Pô, seria uma baita tabelinha, né, para nossa gerência, por exemplo. Então é isso. A gente aprendeu então nesse vídeo aqui a estudar um pouco sobre o arrange, né, de forma decrescente do menor para o maior, decrescente do maior para o menor, e também vimos um pouco sobre, claro, a gente viu também que o filter e o arrange eles funcionam de forma ampla, né, com as camadas pipe, cada condição que nós quisermos fazer, e a gente viu também o comando mutate para alterar um cálculo de uma coluna já existente, adicionar uma coluna para o nosso dataset e fazer todos esses comandos, né, utilizando pipes múltiplos aqui, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.